Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para os internautas, né? Que não tem horário, não tem dia, não é? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Sueli, que vai dar sequência ao estudo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Antes, porém, dizendo rapidamente que os DVDs que estão em cima da mesa lá na nossa entrada são para que vocês levem para pessoas que não possam vir ao centro. É uma doação. Também pedimos a vocês, quem puder fazer doação de sangue no banco de sangue aqui da cidade, que eles estão precisando. E também das rifas aqui dos nossos quadrinhos lá com a Silvinha. Quem quiser participar, puder ajudar, a gente agradece, tá? O programa do rádio na Rádio Comunidade no domingo 8 da manhã e às segundas-feiras às 18 horas e as redes sociais, como eu já falei. Vamos orar então. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e com certeza o será, e que assim nós outros possamos assim apreender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Bom, como a Bel já falou, boa noite, né? Boa tarde, bom dia para todo mundo, né, que nos assiste. Mas cá estamos nós nessa tarde sempre muito agradável das terças-feiras. E quando realmente eu não estou aqui, eu sinto muita falta. As terças-feiras são especiais aí para gente, né? É o nosso encontro com Jesus, né? Nosso encontro com Jesus. A gente se encontra com Ele o tempo todo quando nós estamos receptivos. Mas, nesses momentos aqui, né, nós nos preparamos para um encontro com Jesus. Nós estamos ainda, porque a gente não tem necessidade de correr, a gente precisa entender, e esse capítulo Escolha das Provas, tem muita coisinha para a gente falar, tem muita coisinha para analisar. Porque não é simplesmente assim, eu vou reencarnar, vou escolher aquilo que melhor me agrade ou que eu ache que seja conveniente, pronto. Não, não é bem assim. Nós não podemos esquecer que nós temos livre-arbítrio. E é através dele, por conta dele, que nós fazemos a nossa escolha antes de reencarnar. Essa escolha, depois tem uma pergunta mais à frente que fala sobre essa questão, se o espírito escolhe, né, na hora, em que momento, né? É evidente que uma coisa tão importante assim não pode ser algo assim rápido, né, repentino, impensado, de jeito nenhum. Então o espírito desencarna, vai para o plano espiritual, até que ele saia daquela perturbação, daquele torpor, né, da passagem para a dimensão espiritual, até que ele se desligue dessa vinculação que tem com o corpo físico. Pode demorar um tempo mais ou menos longo, de acordo com cada alma, com a compreensão de cada alma. Aí, quando ele entra na sua lucidez, que ele sai desse estado de perturbação, que ele entra, né, na dimensão espiritual e reconhece isso, ele tem total visão das suas vidas, daquilo que ele fez aqui, de tudo, de uma maneira assim, clara, né, objetiva, sem rodeios, sem camuflagem, sem nada. É ele com a sua consciência. Então ele começa a analisar e ali ele vai vendo os erros cometidos, as coisas boas que fez, o que ele precisa para melhorar, e assim vai juntando aí uma porção de coisas, né, para depois, quando ele for informado que ele vai reencarnar, aí sim, toda aquela equipe que trabalha nessa tarefa aí vai ajudá-lo a fazer essas escolhas. Nós, rapidamente, na semana passada, no finalzinho do nosso encontro aqui, nós
citamos o trabalho da doutora Ellen, acho que é o Wambach o nome, muitos falam Wambach, isso também não importa muito, porque pronúncia não vai interferir no trabalho da doutora Ellen, né? Mas a doutora Ellen, como aqui a gente pode observar, e vou repetir esse slide, o próximo, né, para a gente poder analisar, porque isso foi rapidinho semana passada. Ela era também cética quanto à reencarnação e outras questões de ordem espiritual, até que ela própria passou por uma regressão espontânea. Ela é uma escritora, ela é psiquiatra americana, ela está aí fazendo o trabalho dela ainda, né? Só uma situação para ela. Quando esteve em uma biblioteca de uma cidade histórica dos Estados Unidos, onde encontrou um livro que teve a nítida impressão que tinha lhe pertencido, né? Como que pode, né? Um livro antigo que ela viu que pertenceu a ela, ela sentiu isso, né? A partir dessa experiência, ela passou a refletir que havia inúmeros mistérios ainda não resolvidos. Passou, apesar do ceticismo que ainda sentia, a formular para si mesma uma pergunta digna de uma verdadeira cientista. Seria minha experiência pura fantasia ou refletia uma realidade de que eu nunca suspeitara antes, né? E os próprios espíritos nos aconselham, quando a gente ouve alguma coisa na casa, ou quando a gente pensa que está vendo alguma coisa, ou que está ouvindo, né? Os próprios espíritos nos aconselham a analisar esse fenômeno. Primeiro de tudo, é um barulho? Vamos ver se não tem nada na casa, se não tem nenhum animalzinho andando. Vamos dar uma examinada. Porque tudo atribuir também aos espíritos não é possível, né? Ah, eu perdi minha chave, não sei onde botei. Ah, deve ter sido algum espírito que escondeu. Os espíritos não estão aí para ficar fazendo essas coisas, né? Embora nós tenhamos na escala espírita espíritos de toda ordem, os galhofeiros, os brincalhões, aqueles que as pessoas esotéricas chamam de gnomos, né? São espíritos bastante inconsequentes que podem sim fazer isso, ficar brincando. Aquela pessoa que tem medo dos espíritos, eles ficam fazendo barulho, ficam fazendo com que algo na imagem, né, do ambiente possa aparecer um fantasma, alguma coisa assim, aterroriza as pessoas? Aterroriza. Aqueles que têm medo, né, pode aterrorizar. Então, embora a gente saiba que isso tudo é possível, que os aportes de objetos são reais, né, nas reuniões do início, quando estávamos ainda, né, naquele trabalho de análise Kardec, naquela análise toda, algumas experiências aconteciam de objetos que sumiam, desapareciam, e depois aqueles objetos apareciam em outros lugares. Como assim, né? Às vezes até em outro país, em outro completamente diferente. Em reuniões de materialização, era comum médiuns, né, especiais nesse sentido aí, que tem um material suficiente para oferecer condições para esse fenômeno, costumavam trazer objetos e materializar nas reuniões. Então, embora a gente saiba que o laboratório do mundo invisível é inesgotável, a gente não pode, na nossa vida do dia a dia, tudo atribuir aos espíritos. Aqueles que sumiram com isso, que estão fazendo esse barulho. Não, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, a gente sempre tem que imaginar. Crianças, por exemplo. Crianças têm uma imaginação muito fértil, mas crianças também veem espíritos com muita facilidade. Não quer dizer que elas tenham a mediunidade da vidência, não quer dizer isso. Pode ser que sim, que desde o início já acontecia com o Chico, acontecia com o Rival, com
Divaldo, me fugiu aqui. Acontecia com o Divaldo e tantos outros médiums, né? Julinho, tantos outros, Raul. Só que eles também têm uma imaginação muito fértil. Toda criança tem um amiguinho imaginário. Pode ser um espírito? Pode, mas pode ser também uma criação da própria mente da criança, que é muito criativa, né? E não podia ser diferente que a doutora aqui, que era cética, tivesse também essa ideia de que poderia ser alguma coisa, né, que ela estivesse fantasiando, achando que aquele livro ali já pertenceu a ela. Então, ela começou um trabalho maravilhoso nessa área. Então, com base nessa pergunta, ela então elaborou uma pesquisa que durou 10 anos, utilizando mais de 1.200 pessoas. Olha que coisa impressionante isso, né? 10 anos com esse monte de gente aí. Que, submetidas à regressão hipnótica, a diferentes épocas da humanidade, em diferentes regiões do planeta, bem como em situações diversas, como experiências de morte em existências anteriores, e sobre o motivo pelo qual reencarnaram. É muito importante isso aqui, para a gente ver o caráter de veracidade dessa pesquisa da doutora. Porque ela pedia, nesses momentos de regressão, que as pessoas, né, ali que estavam sob o tratamento, falassem a respeito do que estavam vendo, da vestimenta, dos objetos de uso daquela época, porque era muito mais fácil para analisar a época que elas estavam regredindo, até a que época elas estavam regredindo. E aquilo se dava para ser algo confiável. Porque se fosse uma fraude, alguma coisa, a pessoa criativa também, muito imaginativa, está se fazendo de hipnotizado e começar a falar um monte de bobagem. Mas, com essas descrições todas, ela podia documentar a situação. Aí ficava diferente, ficava muito mais, assim, verossímil aquela situação. Então, é importante que ela fez um trabalho completo. Não foi simplesmente hipnotizar, pedir a pessoa para voltar ao passado e contar a sua vida. Não foi isso. O trabalho dela foi muito além disso, porque ela tinha que documentar historicamente os fatos. Então, o gênero mais comuns de morte em determinados momentos, por exemplo, hoje a gente não tem ninguém sendo decepado na guilhotina, né? Ninguém morrendo enforcado pela pena de morte. Né? A gente hoje tem injeção letal, cadeira elétrica, mas não tem enforcamento. Pelo menos na civilização, não, né? Então, a gente vê que, à época, o gênero de morte, as coisas que aconteciam, davam caráter de veracidade ao trabalho da doutora Ellen. E também, com essa quantidade de pessoas, como Kardec, na época, também expunha todas aquelas perguntas que nós temos no Livro dos Espíritos, por cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo. E ali ele recebia as respostas, e praticamente idênticas no tema, no conteúdo, com apenas variantes linguísticas. Isso para ele não era problema, porque ele era mestre em línguas, né? Então, da mesma maneira que isso deu um caráter de veracidade e universalidade à doutrina, também a doutora Ellen teve essa mesma preocupação de documentar e analisar muito bem o trabalho que ela vinha fazendo. Então, veja bem, esses relatos todos produziram todo esse trabalho, 1.100 relatos, nos quais trouxeram uma infinidade de dados que evidenciam que realmente viveram várias vezes. Então, esse trabalho dela, junto com outros, Dr. Banerjee, aqui também no Brasil, nós tivemos vários pesquisadores aí trabalhando nessas constatações, né, da reencarnação,
E também o Dr. Brian Weiss, que também fez aquele Muitas Vidas, escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, e ali ele constatou as numerosas vidas da sua paciente. Então, tantos pesquisadores deram um caráter de veracidade a esse assunto, a essa temática dentro da ciência. Isso é extremamente importante, porque fora da religião espírita, né? Religião espírita não, fora do espiritismo, que o espiritismo é uma religião, é uma ciência, uma filosofia com consequências morais, né? Religiosas. Bom, uma das conclusões mais significativas das pesquisas da doutora Van Beck, ou Wimbeck, tanto faz, é a respeito do motivo e de que forma as pessoas hipnotizadas renasceram na atual existência. Então é muito interessante porque ela fez essa pergunta: por que você está nascendo? Era a pergunta que ela fazia, né? Ela perguntou especificamente isso para 402 indivíduos em regressão hipnótica para saber a respeito dos processos que os conduziram às suas vidas atuais. O seu relato, seguido de relatos dos próprios pacientes hipnotizados, estão publicados no seu livro Vida Antes da Vida. Esse livro já tem tradução dele aqui, na época que eu tive a indicação dele, acho que ele nem tinha ainda a tradução aqui, mas ele já tem, e é muito interessante a gente tomar conhecimento dele. Aí está aqui, por que você está nascendo? A maioria, a grande maioria, disse que havia tomado a decisão de nascer com base no aconselhamento feito por outras entidades durante o período entre vidas. Estas entidades foram descritas, às vezes, como mestres, guias ou gurus, porém, mais frequentemente, como amigos e um grupo de espíritos aparentados. Isso aqui a gente também comentou no finalzinho da nossa reunião, porque os espíritos nos mostram, através da codificação, Kardec, né, codificou a doutrina, e trouxe esse conceito de que nós escolhemos as nossas provas com a orientação de espíritos que estão voltados para esse trabalho e podem nos ajudar e conhecem as nossas reais necessidades e também aquilo que a gente já pode aguentar. E eles nos auxiliam na escolha das provas. Eles nos orientam nisso. Isso está na doutrina espírita. E ela encontrou isso através desse trabalho dela, quando eles falaram isso, ó, com base no aconselhamento feito por outras entidades durante o período entre vidas. Esse período entre vidas é o período da erraticidade, quando o espírito liberto da matéria que ele teve na última encarnação, ele está no período da erraticidade, naquele momento entre uma encarnação e outra, para que ele possa dar continuidade aí ao seu processo de aperfeiçoamento. Então é interessante que eles falaram exatamente isso. Ora, tantos assim, né? Tantos falaram isso, tantos que foram hipnotizados citaram essa situação. Então é claro que isso não era uma coisa que não se devesse considerar, né? Então, é um grupo, olha só o que eles falaram, ó, é um grupo muito grande. Estamos todos trabalhando juntos. Alguns irão experienciar a vida na incorporação física, cerca de 1/3 de todos nós, enquanto outros não irão nascer desta vez. Então, olha só, não são todas as almas que estão lá, né, todos os espíritos, que embora queiram reencarnar, que vão reencarnar. Há todo um trabalho para saber se há uma possibilidade, se o espírito já pode reencarnar, se ele já está em condições de resgatar suas provas e expiações que ele necessita, se ele vai aguentar o tranco, né? Numa linguagem popular. Por quê?
aqui, nós estamos na nossa encarnação, e não é muito difícil a gente encontrar pessoas que falam assim, nossa, mas olha, a minha cruz está pesada demais. Eu acho que não é justo isso. Eu não vou aguentar, eu não aguento tanto problema. Imaginemos na dimensão espiritual, o espírito vendo a felicidade dos justos, vendo o que é melhor para ele escolher, para ele reencarnar, quantas coisas ele não vai pedir que ele não dá, que ele ainda não tem condições de vivenciar. Aí essa equipe espiritual anuncia, olha, você ainda não está em condições de reencarnar. Porque não adianta colocar o espírito na matéria se ele não compreendeu o necessário para que ele possa se aperfeiçoar de verdade. Dependendo da situação, esse espírito vai reencarnar e não vai progredir, vai jogar fora, às vezes, uma encarnação. Então, não basta querer renascer. Ele precisa ter condições para isso. Às vezes, a gente vê pessoas aqui na vida, já comentamos isso, né, em outros encontros, que parece que tudo dá certo para essas pessoas. Nada acontece de ruim, está tudo certo, está tudo bem, está tudo ótimo. E a gente fica imaginando, gente, como é que pode, né? Como diz Francisco Otaviano, passando a vida em brancas nuvens, não tem uma tempestadezinha, uma nuvenzinha escura no alto da cabeça, né? Pois é, não tem às vezes. E passa uma vida tranquila. Será que eles são eleitos de Deus? Será que eles não têm nada, que eles não erraram, que eles não têm nada para provar nem espiar? Não é bem assim. Segundo os espíritos, algumas almas precisam se refazer, precisam se equilibrar para poder fazer um resgate violento depois. Elas precisam se harmonizar num corpo físico que não vai oferecer muitos problemas, para ela se equilibrar, para então, no momento já que ela possa suportar a sua prova, ela vem, ela reencarna e vem. Então, quando a gente vê tudo bem com a pessoa, não significa que ela já é evoluída, que ela já não precisa sofrer nada, não. Num plano de provação, expiação, todos nós temos que resgatar alguma coisa. Todos nós temos que expiar. A Terra é esse plano e ninguém veio para cá para fazer turismo. Não é uma viagem turística. Não é indo para as ilhas gregas, navegar no cruzeiro. Não, não é isso. É uma tarefa difícil, tanto que o espírito, ele sofre um pouco para ele vir. Porque para ele é assim um mistério para ele. Ele fez uma escolha, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele, mas ele não sabe como que ele vai reagir diante desse tudo que ele vai passar. Ele acha que ele vai se dar bem porque ele viu que ele precisa passar pelo problema. Mas quando o espírito reencarna, a sua visão encarnada é outra. Não é aquela da dimensão espiritual, que ele está vendo a felicidade do justo, está vendo a vida verdadeira. Ele está em casa. Né? Então, aí ele sabe que ele vai ter que reencarnar para ele resgatar os seus problemas, suas dívidazinhas, para ele se reajustar com o mundo, com Deus, com a sua própria consciência, com outros espíritos, para que ele, então, possa merecer aquela felicidade que ele viu alguns espíritos vivenciarem no período de erraticidade. Então, ele tem medo. Ele tem medo. A gente acha que a gente tem medo da morte. A gente não tem medo da morte. Por que não temos medo da morte? Porque nós já desencarnamos inúmeras vezes. Nós já fomos e voltamos, a gente fica nesse ir e vir da dimensão espiritual para a dimensão material. Então, a gente sabe que a morte é só do corpo físico, ela não existe para a alma. O espírito, ele é imortal. Ele não vai morrer. Então, nós sabemos disso. Aí, por que é que a gente teme a morte? 2 motivos principais. Né? O instinto de conservação, que nos prende no plano material,
Senão a gente fugiria rapidamente pela porta ao lado do suicídio, que muitos fazem, né? Porque a gente sabe da realidade da dimensão espiritual. A gente sabe que lá, na dimensão espiritual, é a nossa casa. Então o espírito não teme isso. Então ele sabe, ele já foi, já voltou. Então, porque ele tem medo porque ele tem um instinto de conservação e ele tem medo de não ter cumprido a sua tarefa. Ele tem medo de não ter feito direitinho. Porque quando nós passamos pelos nossos problemas aqui no mundo, se a gente não souber passar, a gente não resgata. Se a gente não tiver vivenciado com amor, com resignação, com resiliência, a gente não resgata. E aí o espírito tem esse medo. Ele pensa, eu vou desencarnar, vou morrer. O meu corpo vai morrer, eu vou voltar, e aí? Será que eu cumpri? Porque se a gente não cumpre a nossa tarefa, fica acumulada para a próxima. É como jogar sujeira para debaixo de um tapete. Fica ali. A gente não resgata. Aquelas impressões que fizemos no corpo espiritual para resgatar naquela oportunidade que estamos tendo, se a gente não souber passar por aquilo ali, a gente não tira aquela mancha. Ela vai junto e piora. Então, muitas vezes, no lugar da gente resgatar, a gente acumula uma dívida. Por isso o espírito tem medo da morte. Ele tem medo da prestação de contas. Para quem? Para Deus, para os espíritos, para os outros? Não. Aqui no mundo, a gente tem muita preocupação com o julgamento que as pessoas vão fazer a nosso respeito. O que as pessoas vão pensar de mim. Né? Mas não é esse o medo que a gente tem que ter, não. É o que eu vou pensar de mim. Por isso que quando a gente toma atitude, quando a gente está fazendo alguma coisa, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente tem que fazer como se nós estivéssemos com uma plateia enorme olhando. Ainda que a gente esteja sozinho ali. A gente não deve fazer nada que essas pessoas com quem a gente se preocupa tanto que vão falar sobre nós, reprove. Mesmo que não tenha ninguém olhando, porque tem muito mais do que a gente imagina. Ninguém está sozinho. Nós estamos sempre sob uma nuvem de testemunhas. A gente não está sozinho nunca. Então, quando nós temos esse medo todo de ir embora, é por essa razão. Primeiro é o instinto de conservação, que nos ajuda a ficar no mundo, resgatando as nossas dívidas aqui. E o outro é o medo de ter que encarar o julgamento da própria consciência. Porque essa é que dói. Então é com ela que a gente tem que conviver bem, porque ela é que vai nos acompanhar para todo o sempre. Encarnados, desencarnados, em planetas melhores, planetas inferiores, não importa. É a consciência. Então é com ela que a gente tem que conviver bem e ter bastante cuidado. Sempre ouvir os conselhos da consciência, porque esses são certinhos. Às vezes a gente fala assim, a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa, a gente fala assim, mas isso não vai ter problema, não. A gente fala pra gente mesmo. A consciência está ali falando, fulano, presta atenção. Analisa o que você quer fazer. Parece que a gente fala com a gente mesmo, né? Aí a gente responde também, né? Somos nós, né? Não vai ter consequência, não. Isso aí, ninguém vai notar, ninguém vai passar despercebido, vou me dar bem, tá. Pronto, acabou. E depois, lá na erraticidade, que não tem mais o corpo, a gente não tem como se livrar dessa acusação. Aqui a gente ainda tem, a gente está sob a influência do mundo, né? Fácil. Mas aqui a gente tem essa armadura física para embotar muita coisa, né? Mas é como eu já falei aqui sobre o retrato de Dorian Gray, né? Lindo na matéria e tão feio por dentro, né?
E todas as suas falhas de caráter, de tudo, ficaram gravadas naquela pintura maravilhosa que aquele pintor famoso fez daquela beleza que era Dorian Gray. Então, é um livro que eu aconselho todos lerem, porque nada, quando Oscar Wilde escreveu aquilo ali, tinha nada a ver com o que a gente fala aqui, não. Ele era até muito doido, né? Mas é uma metáfora extremamente importante e verdadeira para a gente analisar na questão do perispírito e do corpo físico. É como se o perispírito fosse aquela pintura, né, de Dorian Gray, feita por aquele grande pintor da época, e a realidade, o modelo vivo ali, que é o nosso corpo físico. Então, a gente tem, assim, um pouco de medo de ter que enfrentar a consciência após a morte. Então, a gente não tem esse medo, né, por outras razões, porque a gente já conhece muito bem isso. Então, ninguém veio para essa terra para passear, para veranear, né, para ficar aí em paraísos, né, na terra. Não, a terra não é um paraíso, não é o inferno. O inferno e o céu são estados de consciência. Ela não é nada de ruim, é uma escola maravilhosa, não é um vale de lágrimas. O espírito não veio para cá para sofrer. Não, sofrer não. Ele veio para enfrentar situações que podem levá-lo a um sofrimento extremo ou ao sofrimento somente aquele que ele tem que passar por conta da sua resiliência, da sua resignação. Ele passa de uma forma mais calma, mais tranquila. Tem pessoas que, por conta de uma dor de cabeça, podem ficar doidos, mas enlouquece todo mundo. E outras pessoas com problemas tão sérios que não sejam apenas de uma enxaquecazinha, passam com tranquilidade, sem atormentar a família, porque tão resilientes, tão resignados diante da situação e estão enfrentando. Então existem almas desesperadas, almas esperançosas, né? Almas que já encontraram o endereço de Deus, então estão aí entendendo toda a situação. Doutora Ellen identificou vários motivos, sendo os mais comuns naquela pergunta: para que você reencarnou, né? Olha só. Terminar tarefas iniciadas em reencarnações anteriores. Isso foi dito. A palavra foi dita. Reencarnações anteriores. Por essas almas hipnotizadas. Por essas pessoas hipnotizadas, né? Terminar tarefas iniciadas em reencarnações anteriores. Às vezes a gente vê aqui nesse mundo uma pessoa a pleno vapor, num trabalho maravilhoso, num trabalho voluntário digno, pessoas que de repente têm a sua vida interrompida. Estamos vendo tanto isso agora, médicos na linha de frente desse trabalho, que está aí nos hospitais, esse pessoal maravilhoso que está cuidando, né? A gente tem um medo horrível. Eu ainda hoje pensei assim, eu vou chegar lá, vou pensar que eu estou com Covid. Posso até estar e não saber, né? Porque eu estou tossindo e eu estou realmente estranha. Mas eu tenho uma rinite que nessa época de primavera aí ataca todo mundo. Então a gente também não pode pensar que só isso ou só aquilo, né? Aí a gente tem medo. Se a pessoa... Eu já fui criticada porque eu estou fazendo palestra sem máscara. Já me falaram isso. Você está lá no centro fazendo palestra sem máscara. Eu falei, bom, mas eu não tenho ninguém tossindo em cima de mim. Eu estou a 2 metros do meu companheiro ao lado. Então, qual é a razão? Ele não sai, ele não tem asinha para sair correndo e me pegar, avançar em cima de mim, né? O corona. Não é bem assim, as pessoas ficam também nessa linha aí apavorados. Eu só fico imaginando se os médicos também estivessem assim.
Se o grupo de enfermagem também tivesse assim, se aqueles socorristas que vão buscar as pessoas também tivessem assim, ia morrer todo mundo, porque ninguém ia ter socorro, ninguém ia ser tratado, né? Então, é falta de compreensão realmente da vida e das coisas. Mas ainda assim, nós vemos pessoas na linha de frente, né? O próprio pesquisador que denunciou isso lá no início, o próprio cientista, o próprio médico que denunciou desde muito antes da gente saber que isso estava acontecendo, foi afetado pela doença e morreu. Ah, ele não seria útil aqui? Seria. Vai continuar sendo, porque não era o corpo dele que era útil, não. Era a mente dele. Era a cabeça dele, né? Mente. Cabeça no sentido corpo, né? Mas era ali. Quer dizer, ele continua o trabalho dele. Ele vai reencarnar depois com muito mais respostas do que ele tinha aqui, com uma visão muito maior para dar continuidade àquele trabalho dele. Isso é fato, porque, olha, o próprio pesquisador da comunicação pelos espíritos, dos espíritos, através de aparelhos, se eu não me engano era Holdivio o nome dele, mais parecido com isso. Quando ele desencarnou, ele não tinha terminado. E ele estava próximo dessa descoberta. Ele não tinha terminado ainda. E ninguém entendeu. Falou, poxa, mas como vai uma pessoa tão brilhante, né? Uma pessoa, um pesquisador, como é que vai? Como é que os espíritos não dão mais oportunidade para ele continuar aqui para fazer o trabalho? Ele não vai ficar sem fazer o trabalho. E quem foi a primeira pessoa que se comunicou através do aparelho que ele começou a fazer, que ele inventou? Ele. Foi ele. Ele que se comunicou. E através daquele aparelho, ele reencarnaria, com certeza, e daria continuidade a um trabalho com muito mais know-how, com muito mais conhecimento, porque na erraticidade o espírito aprende muito. Ele tem uma facilidade enorme de aprendizado. Então, todas essas pessoas brilhantes, né, que a gente vê saírem da Terra sem mais nem menos, para ter um trabalho interrompido, não, esse trabalho não foi interrompido, ele foi apenas adiado por um tempinho. E rapidamente ele vai reencarnar, trazendo muitas novidades da dimensão espiritual. É por isso que quando a gente fala assim, por que nem todos reencarnam, que querem, nem todos reencarnam? Como a gente estava falando agora mesmo, ali atrás, né, no outro slide. Os próprios hipnotizados disseram que 1/3 não iria reencarnar. Por quê? Não estavam em condições. Não adianta colocar um espírito num corpo físico se ele ainda não entendeu a lei de Deus, pelo menos o que ele vem passar aqui, que ele precisa passar. Porque ele vai chegar aqui, vai cometer os mesmos erros. Ele vai prometer uma coisa e não vai cumprir. Ele não vai ter condições, então ele tem que ficar mais tempo na erraticidade. Por isso que não adianta por isso que as almas, na nossa situação, em situação mediana, demoram mais um pouco para reencarnar. Eu já até falei sobre isso em outras oportunidades, né? Ou a alma vem rapidamente porque ela é muito ignorante ainda das coisas, ou ela vem rapidamente porque ela já sabe muito. Porque aquele que é muito ignorante, aquela alma, aquele espírito muito atrasado, ele não tem condições de fazer boa escolha para ele. Ele não tem condição de usar o livre-arbítrio para ele, a favor dele. Não tem. Então ele é lançado no plano material, sem muitos planos, para que ele possa vivenciar situações que vão lhe fortalecendo. E aqueles que já sabem muito, reencarnam rápido, porque também não precisam ficar tanto tempo lá, porque precisam dar provas aqui do seu conhecimento. Então essas pessoas, está aqui, ó, terminar tarefas iniciadas em reencarnações anteriores. Todas essas mentes brilhantes que partem no meio de um trabalho retornarão
para concluir esse trabalho com muito mais conhecimento, com muito mais facilidade, né, de atuação, até pela época. Porque a tecnologia, por mais avançada que ela esteja, ela ainda está muito aquém do ideal, né, e da inteligência humana. Está ainda caminhando, nós estamos num plano de provação, expiação. Então, esses espíritos desencarnam e retornam para cá para terminar uma encarnação anterior. Corrigir erros cometidos no passado. Essa é a nossa história, né? Essa é a maioria dos espíritos encarnados em planos de provação, expiação, estão aqui para isso. Corrigir erros cometidos no passado. Aí, se a gente tem que corrigir um erro, olha, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Ontem eu estava fazendo uma bolsinha para minha neta, com um bolsinho assim da Mulher Maravilha, que ela vive vestida de Mulher Maravilha. Quando eu cheguei no finalzinho já, isso já era umas 5 da manhã, eu botei o fechiclé. Quando chegou no finalzinho, eu tinha que tirar o cursor para poder terminar. O cursor não entrou. Eu falei, mas como assim não entrou? Tem que entrar. Ué, ele estava aí. Mas aquele tipo de fecho que eu usei não se adaptava a ser retirado e voltar. É um de nylon, não deu certo. Olha, eram 3 costuras com manta e tudo. Aí fica o pontinho da máquina pequeno. Eu olhando para aquilo ali, eu lembrei das minhas provações e minhas expiações aqui no mundo. Eu fiquei pensando assim, olha só. Eu prefiro, naquela altura, mesmo já no finalzinho, eu preferia ter feito outra bolsinha. Porque eu levei tanto tempo para desmanchar aquilo ali, que eu teria feito outra, eu acho. Aí eu fiquei pensando assim, corrigir coisas é complicado. Restaurar coisas é complicado. Dá muito mais trabalho. Não é à toa que temos um dito assim, a emenda é pior que o soneto. É verdade. Quando eu terminei de tirar aquilo, eu me reprovei, que eu falei, meu Deus, quanto tempo eu joguei fora? Por que eu não deixei isso de lado e não fiz outra? É porque não tinha que fazer outra. Eu tinha que corrigir o que eu fiz de errado. Então não é assim, renascer, ter nova vida. Não, eu não vim para cá para ter uma nova chance e começar. Eu vim recomeçar. Eu vim corrigir um trabalho. Eu vim me reajustar. Com certeza, se eu não precisasse de me reajustar e de corrigir, eu teria mais facilidade. Com o conhecimento que já tenho, né? No entendimento, se eu tivesse que começar apenas, mas eu preciso recomeçar. Aí tem toda uma história pregressa. Tem todo um problema que eu deixei para trás. E eu preciso corrigir. Então não é fácil, não. E ninguém disse que ia ser. Quando Jesus falou, segue-me, a gente não pensou que fosse só ficar atrás de Jesus na multidão, não, né? A gente não pode ter pensado uma coisa dessa, né? Aquela romaria, né? Atrás de Jesus. Igual espírita famoso, né? Orador famoso. Quando chega num lugar, nossa, ele chega a ficar assustado. É uma romaria atrás. Mas estão seguindo aquele orador? Às vezes não. Às vezes nem ele mesmo se segue. Né? E estão ali, na turba, né? No tumulto. Então a gente não veio, quando Jesus falou, segue-me, era para seguir seus ensinamentos, não era para ficar andando atrás dele, não.
Era para vivenciar o evangelho que ele ensinou a fazer, né? Então, a gente precisa, para isso, corrigir os erros passados. Tanto que quando um falou, Senhor, deixe que vá enterrar meus pais para segui-lo. Jesus falou para ele, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ah, mas Jesus foi tão insensível, como que não ia sepultar os pais? Os pais não estavam mortos, não. Foi uma metáfora que ele usou do tipo assim, vou cuidar dos meus pais, vou viver a minha vida com eles. Depois que eles morrerem, eu te sigo. É igual aquele que fala assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer caridade, vou fazer trabalho voluntário, vou ajudar todo mundo. Né? Vai empurrando para frente. Então é o que Jesus falou, quem eram os mortos? Eram quem realmente não tinha corpo? Claro que não, porque quem não tem corpo não enterra corpo, né? Era aqueles que estavam distantes da mensagem do Pai. Esses são os mortos. Os vivos são aqueles que estão despertos. Como Paulo dizia, desperta, ó tu que dormes. Né? Então esses são aqueles que estão vivos. E esses são reconhecedores das suas dívidas e querem resgatar. Não querem começar, querem recomeçar. E sabem que vão enfrentar tarefa difícil. Uns com uma cruz menor, outros com uma cruz maior, mas ninguém com a cruz errada. Uns injustiçados nesse mundo, mas ninguém sofrendo sem merecer. Tá? Há muita injustiça no mundo? Tá. Há pessoas injustiçadas no mundo? Perante o mundo, sim. Perante Deus, ninguém. Ninguém. Tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado aqui. Todos aqui são devedores. Estão saldando as suas dívidas. Estão aqui corrigindo erros cometidos no passado. Então, não esperem facilidades, porque não vão ter. De jeito nenhum. Desenvolver-se interiormente e espiritualmente. Olha que coisa. Ninguém disse que vinha para cá ficar rico. Desenvolver, criar, juntar bens materiais. Ninguém falou isso. Desenvolver-se interiormente e espiritualmente. Ninguém falou em matéria aqui. No interior de si próprio, na sua consciência, isso é o interior, é a consciência. E espiritualmente. Crescer espiritualmente, resgatando. Então, olha, a gente vai vendo as razões que essas pessoas hipnotizadas colocaram. E a gente fica imaginando os nossos desejos e aspirações no mundo, não bate. Não combina, não bate aí. Aprender a amar, libertando-se do apego. O que a gente faz? Continua com o amor condicional, aquele amigo seu, de tantos anos, um grande amigo, sempre foi amigo de verdade, mas às vezes que o nosso próprio irmão consanguíneo, um dia ele faz alguma coisa que você não gostou. Você deixa de ser amado por ele. Você deixa de ser querido por ele. Fulano, eu não esperava isso de você. Como que você faz uma coisa dessa comigo? E tudo que foi feito? Em todos nos nossos anos de amizade, você está se pegando nisso? Não quero mais papo. Você não é mais meu amigo. Acabou. Cadê o amor? Não foi. Não aconteceu. Porque amor de verdade não passa. Aquela frase,
de Paulo, que o amor tudo suporta, que o amor é que importa, tudo aguenta, é verdade. O amor tudo suporta, tudo aguenta. Vem complementar aquela frase de Simão Pedro, quando Jesus foi crucificado. O amor cobre a multidão de pecados. Eu fiquei tão feliz quando eu entendi isso. Sabe quantos anos eu levei para entender isso? 30 e pouco. 30 e poucos anos. É o tempo que eu estou na doutrina. Eu entendi isso esse ano. Este ano que eu entendi essa frase. O amor cobre a multidão de pecados. Isso batia na minha cabeça, batia na minha cabeça. Falei, gente, como é que pode? Quer dizer que uma pessoa pode amar e fazer qualquer coisa? Ela vai cobrir os seus erros, as suas explorações, a sua indignidade, porque ela aprendeu a amar? Porque ela ama? Não combinava, eu não entendia. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu levei 30 anos para entender essa frase. E não gostava dela, porque eu achava que aquilo não estava certo. Mas quem disse foi Simão Pedro, na crucificação de Jesus. Quando Jesus disse, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Ali Simão Pedro falou, o amor cobre a multidão de pecados. Aí, esse ano, eu não sei em que momento que eu entendi isso. Eu fiquei numa felicidade tão grande que vocês não podem imaginar. Parecia que eu tinha ganho na Mega Sena. A alegria que eu fiquei de ter entendido essa frase. Porque eu não me conformava com essa frase e ela era real, ela era fato, porque foi dita no momento máximo da humanidade. Por quê? O amor cobre a multidão de pecados. Porque eu estava invertendo a situação. Eu via nessa frase uma interpretação invertida. Eu achava que os pecados eram meus e o amor que eu poderia sentir anularia esses pecados, já que o amor cobre a multidão de pecados. Mas não são os meus pecados que serão cobertos. São os pecados de quem eu amo. São os pecados do próximo. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, isso é verdade. A alegria que eu senti foi indescritível quando eu entendi essa frase. Por isso que às vezes eu fico pensando, às vezes uma pessoa faz uma pergunta, o Rogério até falou aqui no domingo, achei interessante, porque eu também penso dessa maneira. Médico, advogado, todas as profissões, né? Aposto que Wagner deve passar por essas situações, porque trabalha também na área da biologia, né? Dos exames. Você vai para o aniversário, tá lá no grupinho, todo mundo lá festejando, alegre. Aí alguém descobre que você é médico, vai fazer uma fila para você diagnosticar. Doutor, olha, eu vou até te procurar, mas me adianta aqui alguma coisa, eu estou sentindo um negocinho. Aí o advogado também, né? Qualquer engenheiro, qualquer profissional que ali estiver, um mecânico de carro. Aqui, sabe que meu carro, você é mecânico, né, cara? Olha só, meu carro tem um problema. E ele quer que ele diagnostique o problema do carro ali naquele local. E espírita? Quando é reconhecido numa festa. Faz a rodinha daqueles curiosos e aqueles que querem aprender, aqueles que só querem céticos, né? Que só querem ouvir algumas coisas para dizer que a gente é doido. Então, aí começa. Aí a pessoa te faz uma pergunta que você levou 30 anos para entender a resposta. E ela quer que em 5 minutos você responda para ela. Ela quer que em 5 minutos você leve ela a acreditar no espiritismo.
Kardec passava por essas situações, todos nós passamos. Lives, né? As lives que estão sendo feitas aí, porque há muitas casas espíritas fechadas, com a interação do público. Gente, isso é um problema, eu acho. Porque ali, todos que estão assistindo, alguns, né, quando abrem para pergunta, começam a perguntar e querem que você responda coisas que você ainda nem sabe, porque você ainda não entendeu, com 40 anos de estudo. Então é complicado isso. Né? É difícil a gente compreender. Então, quando eu digo que eu não tenho vergonha de ter levado 30 anos para compreender essa frase, é verdade. O amor cobre a multidão de pecados. E eu adorei, eu estou igual criança repetindo, quando criança aprende a falar uma coisa e fica repetindo aquilo. Eu estou igualzinho, criança que ganhou um doce e só fala no doce. Porque isso é amar, libertando-se do apego. É entender isso. Né? É independentemente dos pecados das pessoas que convivem conosco, dos erros que essas pessoas cometem, das injúrias, da indignidade, independente disso tudo. Se você ama, o seu amor vai cobrir para você a multidão de pecados dele. Não vai isentá-lo de corrigir, de ter que resgatar, de ter que reencarnar para corrigir erros do passado. Mas você está ali doando seu amor, porque você não ama o que ele faz, ama aquela alma. Você reprova o que essa alma faz, mas você ama essa alma. Então você quer fazer de tudo para ajudá-lo. De tudo. Isso é amor. Isso é o amor incondicional. Independentemente de tudo que essa pessoa faça. Aquele amigo que fez aquela coisinha não era nem para você comentar. Se você tem amor por ele, compreenda, não foi um momento que não foi feliz. Mas e todos os outros felizes que ele agiu com você e que viveu com você, que fez para você, não conta. É como aquela parede linda, pintada e linda. O pintor termina de pintar a parede, linda, maravilhosa, vai chamar o dono da casa para ver se está certo, se tudo está tudo bonitinho. Nesse período, um mosquitinho pousou lá e sujou um pouquinho a parede. Quando a pessoa da casa chegar, que ela olhar a parede, ela não vai ver aquela parede linda pintada, ela vai ver aquele pontinho escuro que o mosquito deixou lá. Essa é a vida da gente, a gente ainda é assim. Então, a gente precisa parar a nossa conversa de hoje nessa frase aí. Eu acho que foi até proposital. A gente reencarnou principalmente para aprender a amar, libertando-se do apego, porque quando você ama de verdade, você não tem apego às coisas e nem às pessoas. Você tem apego às almas dessas pessoas. Então, tudo que vier será coberto pelo amor que você tem por elas. Até a perda, até a morte. Até ter que enfrentar longos anos, ou poucos, não sabemos, na Terra, com a perda de um ente querido. Porque aquela alma que você ama não morreu. Você não amava o corpo. Esse amor aqui é o amor que ama a alma. Então isso dá uma força tão grande a gente vendo que realmente no nosso mundo aqui, a gente vive precisando disso aí, para a gente se desapegar das coisas e das pessoas. Eu fiz uma palestra aqui há um tempo atrás, desapegue-se daquilo que não te pertence. E nada neste mundo nos pertence. Nem o próprio corpo, que quando morre fica na terra. O que realmente nos pertence é a consciência. É por isso que tem que cuidar bem dela. Estar em paz com ela, porque ela segue conosco durante o tempo que estamos aqui e quando partirmos para o além. Então, a partir de semana que vem,
Analisaremos aqui para baixo e as outras coisinhas que ainda temos. E vamos abordar o comentário de Kardec sobre escolha das provas, que é muito bacana. Muita paz para todos. Continuemos estudando a doutrina espírita. Vale a pena.